Dando continuidade à programação desse terceiro dia de seminário, chamamos agora a excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Carolina Monteiro Chagas Maia, para presidir os trabalhos e apresentar a segunda conferencista do dia. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Alberto Rodrigues, procurador-geral da nossa instituição. Também parabenizar o meu amigo pessoal, Dr. Alessandro Samartim, assim como toda a equipe do CEAF, por essa iniciativa e por mais um evento de grande sucesso, agradecendo desde já a este convite. Eu não poderia deixar também de parabenizar as nossas colegas Marcele e Cristiane pela explanação anterior, um tema tão atual, importante, necessário, como foi dito, nos dias de hoje. Em seguida, eu peço licença, antes de chamar a doutora Clarissa, para fazer uma homenagem a uma pessoa, a pessoa mais doce que eu conheci no Ministério Público, que é a doutora Antonina, a nossa Nina, né, para os amigos, profissional competente, ser humano incrível, que partiu tão prematuramente. Nina, você estará sempre em nossos corações. Em nome da Nina, eu faço as minhas homenagens a todas as mulheres, pelo dia, pela semana que vivemos, especialmente as da nossa instituição. Bom, a doutora Clarissa, ela é titular da 17ª Promotoria de Justiça, que atua perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. Ela é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, pós-graduada em Docência de Ensino Superior, pós-graduada em Ciências Jurídicas, especialização em Direito Civil e Processo Civil. O que falar da doutora Clarissa? Ora, além de uma amiga querida, é um exemplo de profissional. Além dessa capacitação toda que a gente leu aí do currículo, da competência, das qualidades técnicas, que são indiscutíveis na área que ela atua, a Clarissa, ela exerce a profissão de uma maneira de coração. Ela tem vocação. Ela é aquela profissional que escolheu estar no júri. Ora, é uma profissional que tem que servir de exemplo para todos os demais. Ela faz aquilo com paixão. Ela sabe o que ela está fazendo e ela gosta do que está fazendo. Então, é muito grande a minha admiração pela doutora Clarissa. Me espelho nela, principalmente agora que sou a novata no júri. Ela é uma entusiasta, né, apaixonada pelo júri. Bom, apesar dos avanços que a nossa sociedade tem vivido, no que se refere à imagem da mulher, a gente tem que reconhecer que os números de feminicídios, né, ou seja, de mortes provocadas por razão de gênero, derivada de uma cultura ainda machista, ainda são muito grandes, como resultado de um ciclo de violência que não se encerra. Por isso, sem sombra de dúvidas, a importância do tema de agora, que são os feminicídios e os seus desafios nos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Então, dito isto, né, eu convido agora a doutora Clarissa para nos brindar com as suas palavras, nos inspirar e traçar esses desafios, desses julgamentos tão importantes, desses crimes intoleráveis. Eu entro por mim mesma, eu achei que alguém ia... Tá dando para ouvir? Tá sim, Clarissa. Então tá. Boa tarde a todos. Queria agradecer os elogios da doutora Carol, cumprimentar também todas as pessoas, o doutor Alberto, o doutor Alessandro, a doutora Carol, saudades de todos, muitas saudades. Queria que essa
esse encontro, né, fosse presencial, mas infelizmente na situação que a gente está vivendo, não está sendo possível isso. Então, só fica a saudade e a oportunidade de poder vê-los, mesmo que dessa forma virtual, que eu confesso que não é muito a minha praia. Inclusive, já estou com vergonha de poder errar na hora de apresentar esses slides, mas vamos lá, né? Eu queria também parabenizar pela palestra anterior a doutora Marcele. Eu achei o tema muito bom, muito próprio no mundo atual. Acho que, assim, era bom, eu queria que essa noção fosse passada para os adultos, mas e para as pessoas mais novas também, porque eu vejo aqui em casa, sou mãe de 2 adolescentes, e com certeza os adolescentes que já nasceram, não nasceram, mas estão vivendo agora essa vida, o auge da vida de se saber, de se pensar que sabe tudo, online. E eu queria que eles tivessem noção, por mais que a gente oriente, só que pais, às vezes, né, falam e acham que é tudo besteira sobre essa situação. Parabenizar também os comentários da doutora Cristiane, a Cris, desculpa, mas eu fiquei com tanta saudade quando eu vi a imagem dela. Então, desde já, parabenizar também a Cris. Eu vou pedir licença para chamar todo mundo pelo nome, porque deu muita saudade de todo mundo. Carol, Alessandro, Cris, a Marcele, que eu não conheço tão bem, mas já achei uma palestra maravilhosa, queria elogiar. E agora, eu já posso começar a falar do meu tema, ou alguém vai falar? Desculpa. Já, pode ser. Então, tá. Eu vou agora àquela situação dos slides e espero que dê tudo certo. Tá aqui. Aqui. Apareceu o slide? Não, né? Apareceu, doutora Clarice. Apareceu, só não apareceu para mim, então. Está aparecendo? Conferência 6, feminicídios, tudo ok. Function 5. Deu? Alô? Continua no mesmo ainda. Pois não. Então, agora... E está aparecendo a minha imagem também, né? Alô? Eu só estou vendo os slides, só. Porque não, eu achei... Clarissa, precisa voltar e fazer... não compartilhou, não, a tela 1. Como? Precisa parar de compartilhar e voltar a compartilhar a tela 1. Aí você vai conseguir aumentar toda ela. Eu paro de compartilhar, é isso? Isso. ESC. Aí, só que tá aqui. Paro. Aí, compartilho novamente. Escolhe a tela 1. Tela 1, que tá a Carol. Isso. Aí, aqui, Function F5. Foi? Foi. E minha imagem também. Deu certo? Deu certo. Então tá. É porque aqui eu não vejo a minha imagem, só vejo a tela. Pois muito bem. Acho que agora dá para começar. Peço desculpa por ainda estar aprendendo essa situação, mas eu sou travada mesmo com o computador. Então, vamos lá. O tema que me foi oportunizado falar com os senhores hoje é sobre feminicídios e os desafios dos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Me foi pedido também pelo meu querido amigo Alessandro, doutor Alessandro, mas eu vou chamar de Alessandro, que desse um enfoque, que falasse sobre o aspecto da situação da decisão proferida em sede de cautelar, da exclusão da defesa, da legítima defesa da honra. E após, eu gostaria de falar de uma outra decisão que foi referida nessa situação anterior e que eu acho que vale muito a pena mencionar para que nós tenhamos consciência dos desafios enfrentados pelo tribunal, pelos feminicídios e também outros referentes ao Tribunal do Júri. A primeira parte eu vou fazer uma introduçãozinha
sobre os feminicídios, porque eu vi que o público-alvo também são estudantes, além de promotores de justiça e outras pessoas em geral. Então, para falar de feminicídio, eu cito o artigo 121, porque desde sempre matar uma pessoa, mulher ou homem, foi crime. A inovação dada pela Lei 13.104 de 2015 foi colocar... Alô? Oi? Pois bem. Estamos lhe ouvindo, Larissa. É porque deu um som. Foi inovar colocando a situação do feminicídio no inciso 6 do parágrafo 2º como uma qualificadora do homicídio. Portanto, essa qualificadora diz que matar alguém, e se esse homicídio for cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, vai incidir essa qualificadora. E o parágrafo 2º-A, também acrescentado pela mesma lei, ele deixa claro aqui o que se considera as razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve. Aí está aqui a primeira, é o inciso primeiro, a violência doméstica e familiar. E aí eu vou e me remeto ao artigo 5º da Lei 11.340/06, que fala, e é bastante elucidativa, no que diz respeito ao que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu não vou ler o artigo, porque eu acho que dá para todo mundo depois dar uma lidinha, quem tem mais interesse no tema. Eu aconselho a ler a lei toda, a Lei 11.340/06 toda, que é a Lei de Violência Doméstica. Mas sobre essa primeira questão do feminicídio, eu aconselho a dar uma especial leitura ao artigo 5º e ao artigo 7º, que eu não copiei para esse slide, mas é bom também dar uma verificada no artigo 7º dessa lei. Além dessa situação, o parágrafo 2º-A, ele fala do inciso 2, que é quando o homicídio cometido contra a mulher, e portanto feminicídio, pode haver situação que eu vou estar falando homicídio, mas eu estou falando sempre, pelo menos por enquanto, do feminicídio, porque não deixa de ser um homicídio cometido contra a mulher. O segundo inciso diz respeito ao homicídio quando praticado com menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que é isso? É quando esse crime ele é praticado contra essa mulher em relação, mas assim, observando essa discriminação, esse desrespeito, essa situação que, em virtude dela ser mulher e por causa dessa falta de respeito, esse homicídio vai ser cometido ou tentado. Alguns doutrinadores, eles falam que fica difícil essa caracterização, mas eu acho que, pelo menos agora falando já com os membros do Ministério Público, quando nós vamos fazer uma denúncia, vendo a história, vai ser tranquilo, pelo menos para nós enquadrarmos a princípio, o que seria essa situação do homicídio praticado nessa situação. Pois bem, continuando, eu gostaria de dizer quem pode ser o sujeito ativo do feminicídio. Ponto pacífico que o sujeito ativo do feminicídio é qualquer pessoa pode cometer um feminicídio. Aliás, isso também já estava mais ou menos esclarecido pela Lei 11.340. O sujeito passivo é a mulher, e tem já a jurisprudência ampliando um pouco essa situação, e eu encontrei uma, inclusive, falando da mulher de acordo com o que diria a certidão por ocasião do crime, né? Bom, continuando, acho que já deu para dar uma introdução do que seria o feminicídio, e agora eu gostaria de tecer alguns breves comentários da minha experiência pessoal no Tribunal do Júri em relação ao feminicídio. Eu ressalto aqui que eu estou falando, eu não queria prender o cabelo, porque eu acho isso feio. Eu estou falando da minha experiência pessoal. E pela minha experiência pessoal, que já é um pouco longa, já estou um pouquinho velhinha e já estou
titular do Tribunal do Júri, acho que há uns 3 anos. Antes eu passei um tempo sem ser titular. Eu vejo nos feminicídios a importância da diferença prática quando se tem um homicídio, um feminicídio consumado e um feminicídio tentado. No caso do homicídio consumado, e não obstante nós vivemos ainda numa sociedade bastante machista e que a gente às vezes em tom de brincadeira nós ouvimos situações ofensivas em relação à mulher ou falando de traição, eu acredito que quando o homicídio é consumado, a situação de fazer a responsabilização do réu, ela é menos complicada, mesmo com teses absurdas, como nós vemos a legítima defesa da honra, mas que eu não vou falar agora, porque eu vou falar no ponto a seguir sobre especificamente a legítima defesa da honra. Mas eu acredito que seja mais fácil conseguir a responsabilização do réu, infelizmente, quando o homicídio de fato é concretizado. Ele se consuma e a pessoa vem a falecer. Por quê? Porque nesse caso, nós temos uma situação em que a vítima, ela morreu e não obstante teses absurdas, mirabolantes, nós verificamos por parte dos jurados, mesmo com essa sociedade machista em que nós vivemos, o ser humano está evoluindo. E eu acho que já está dentro do interior, pelo menos normalmente, não vou dizer que exceções não ocorrem, que matar alguém em situação de feminicídio é inexplicável e inaceitável em qualquer situação. Lógico que eu falo isso dizendo que as regras têm exceção e, eventualmente, alguma tese defensiva poderá levar à absolvição. Mas eu acredito que no homicídio consumado, o que é muito triste, porque o homicídio realmente foi consumado, a condenação, a responsabilização penal do agressor, ela é de mais fácil obtenção. No caso do homicídio tentado, a situação ela muda um pouco de figura na prática. Por quê? Porque o feminicídio, ao contrário dos outros, falando de um homicídio agora sem ser feminicídio, nós temos a situação de um homicida. Ele vai a julgamento, geralmente nós estamos falando de uma pessoa que pode ser traficante também, ladrão também. Então, é um criminoso que os jurados já olham e sabem, essa pessoa é criminosa, eles podem absolver ou condenar, mas é um criminoso que não surpreende. Quando nós estamos falando do agressor, do feminicida, ele vai para lá, isso também no caso do feminicídio consumado, mas na situação em tela, no homicídio tentado, o que acontece? Ele vai para lá e às vezes tem aquela surpresa do jurado, eu acredito, porque ele não vê um criminoso que às vezes é traficante de drogas, ladrão, às vezes essa pessoa pode ser perfeitamente uma pessoa que trabalha, que tem uma vida útil em sociedade, que tem filhos, que é provedor, enfim, que uma pessoa que, para a sociedade, fora de casa, é um ser humano razoável, gentil. Contudo, dentro de casa, com a sua companheira, a sua esposa, ele pode ter esse comportamento agressivo. E aí, ainda, diante dessa situação, e o feminicídio tentado, às vezes, os resquícios, as consequências não serem assim tão fortes quanto na morte, a gente enfrenta aquela dificuldade, às vezes, do jurado entender, das pessoas em geral entender, que esse fato pode não ser um fato isolado e pode terminar numa situação mais grave. E isso, eu acho que é um desafio muito grande quando nós estamos tratando de desafios nos julgamentos pelo Tribunal do Júri em se tratando de feminicídio.
Outra situação bastante complicada que a gente enfrenta no julgamento de feminicídio é quando nós temos a vítima. E a vítima, ela vai a juízo depor e, às vezes, a defesa dela em relação ao marido, companheiro ou ex-companheiro até, porque ela pode já nem estar mais convivendo com essa pessoa, ela é tão forte no sentido de defender o réu que eu acredito que os próprios jurados não entendam por que essa pessoa tem que ser condenada se a própria vítima está defendendo, e às vezes defendendo de uma forma melhor do que a defesa técnica. Já houve júri, infelizmente, que eu ouvi da própria vítima essas palavras, que a vida dela estava sendo destruída pela justiça. Só que mesmo com esse olhar, nós temos de pensar que a situação de agredir uma mulher, a agressão da mulher, ela é inaceitável em qualquer modalidade, lesão corporal e em tentativa de homicídio também. E uma tentativa hoje pode ser um homicídio amanhã, e qualquer dessas situações são inaceitáveis, mas é muito complicado na nossa sociedade, ainda machista, o cuidado com essa violência que ocorre dentro de casa. E eu me pergunto, e aí em relação ao tratamento dessa vítima, essa vítima que eu acredito nem ela tem noção do quanto ela é vítima. E eu penso dependência financeira, dependência psicológica. Quando eu estudava na faculdade, que eu já tenho um tempinho, 24 anos atrás, eu ouvia muito acerca da dependência financeira. Só que o que eu vejo, até em algumas audiências que eu fiz na vara da violência doméstica, que foram poucas, mas eu já fiz algumas, que muitas vezes essa dependência financeira, ela não existe. Muitas vezes o homem, esse companheiro, esse marido, ele não trabalha, é o usuário de drogas ou usuário de álcool, e essa mulher, ela o ajuda, ela contribui, acorda, vai trabalhar às 6 da manhã para trazer dinheiro para casa, e ela não o abandona. Eu não sei se é esse sentimento de proteção que nós mulheres temos em nós mesmos, pensar no pai dos nossos filhos, enfim, é uma dependência, eu acho, e a mais cruel de todas, que é uma dependência psicológica, que às vezes nós vemos até, e isso é uma situação, um exemplo que eu penso que até hoje eu reflito, de uma conhecida minha, uma pessoa bem-sucedida, profissional, bonita, e eu lembro que não casada, ela via várias vezes, mas o que aconteceu que você não casou? Então a gente pensa, no nosso século, essas cobranças ainda são feitas. E esse desafio, esse pensamento, ele tem que ser retirado, e a própria mulher, ela tem que se conscientizar disso, e aquelas pessoas que vão julgar o caso têm que ter essa noção e essa desaprovação por esses atos de violência. Eu vou falar do Tribunal do Júri como introdução ao segundo ponto, que é em relação... Espera aqui agora. A medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito constitucional, preceito fundamental 779, Distrito Federal. E aí, eu vou pedir licença para ler só dois... É um trechozinho da ação para se saber do que se trata, da arguição. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, com o objetivo que seja dada interpretação conforme a Constituição, artigo 23.2, que é o que fala da legítima defesa, 25 CAPT, que é o que fala da legítima defesa, eu vou botar daqui a pouco, 65 do CPP, e a fim de se afastar a tese jurídica da legítima defesa da honra
e se fixar entendimento acerca da soberania dos vereditos. Aí eu pulo, ele cita os artigos e coloca aqui, e no final não, que tem muita decisão para depois disso, ele fala, em suma, defende a necessidade de concordância da prática do conteúdo da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri com os direitos fundamentais à vida, à dignidade da pessoa humana, bem como com a proibição constitucional dos preconceitos e discriminações com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É muito interessante se dar uma lida, e é fácil de conseguir na internet nessa decisão, porque eu achei ela bastante enriquecedora e interessante. E eu acho que para os interessados sobre o tema, é muito interessante dar uma olhadinha nela. E aí agora eu vou falar um pouquinho do Tribunal do Júri, porque normalmente os crimes, eles não são julgados pelo Tribunal do Júri. Normalmente nós temos o crime, chega um inquérito, via de regra da delegacia, o promotor criminal, ele denuncia, o juiz togado, que é o juiz que fez concurso público e que está adstrito nas suas decisões à lei, como nós, membros do Ministério Público, como os operadores de direito estamos, e aí ele recebe a denúncia e, ao final, o que acontece? Ele vai julgar de acordo com os preceitos legais. Até a aplicação da pena, o juiz tem que observar a dosimetria, enfim, as regras previstas à espécie. No Tribunal do Júri, por ocasião do julgamento, o que acontece? É a participação popular nos crimes criminais, nos crimes. Por quê? Porque quem vai decidir se uma pessoa é culpada ou inocente não vai ser um juiz togado, quer dizer, um juiz concursado, que vai decidir de acordo com a lei. É a participação popular. E quando que isso acontece? Ela ocorre nos crimes contra a vida, onde se inclui o feminicídio. E ainda agora eu vou, antes de falar mais sobre o resto, eu vou falar sobre legítima defesa, para poder depois falar um pouco sobre essa decisão, que eu friso, é uma decisão cautelar ainda, né? Mas que ela traz alguns reflexos bastante interessantes. Mas primeiro nós vamos falar da legítima defesa. A legítima defesa, pelo artigo 25, diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente ao seu direito ou de outrem. Pois bem, eu leio esse artigo 25 e penso na legítima defesa da honra e não consigo vislumbrar nenhum amparo legal à defesa de tese de legítima defesa da honra, eu estou falando em casos de feminicídios, baseado no artigo 25 do Código Penal. Mas, como geralmente a tese é apresentada com bastante eloquência e para jurados que julgam com íntima convicção, ao contrário do juiz togado, algumas vezes essa tese sedutora, infelizmente, pode levar à absolvição de uma pessoa, de um réu. Pois muito bem, a legítima defesa da honra. Eu fui procurar alguma coisa, assim, algum resquício dessa tese que é absurda. E aí eu fui procurar algum resquício no nosso ordenamento que desse alguma guarita a essa inspiração. E aí eu fui procurar algum resquício no nosso ordenamento que desse alguma guarita a essa inspiração para o mal, né, da tese da legítima defesa da honra. De onde, até nessa própria decisão, ele é bastante explicativo e é muito bom para se ter um entendimento histórico sobre essa situação. Pois muito bem, ordenações filipinas. Nas ordenações filipinas, no caso de
o marido flagrar sua mulher em traição, ele tinha o direito contra a vida desta mulher. Além disso, ele poderia, em relação ao seu rival, Cipião, entre aspas, quer dizer, com esse Cipião, ele poderia também exercer esse direito de morte em relação a essa pessoa. Agora, se Fidalgo, não, porque aí Fidalgo já se mudava. Mas, de qualquer forma, a mulher era sempre mantida naquela condição de coisa, e eu acredito que não obstante, né, em alguns dispositivos legais nós temos situações discriminatórias, eu não verifico nada mais, não verifico no nosso ordenamento jurídico nada que sugira que a legítima defesa, eu estou falando legítima defesa da honra em feminicídio, como uma tese legalmente sustentável. Fora isso, legítima defesa da honra, aceitando-se que uma pessoa pode estar praticando essa legítima defesa da honra, em contraposição à vida da mulher, é o que? É a coisificação da mulher, que é uma parte da honra do homem. No passado, essa tese era horrível, mas hoje em dia, no mundo moderno que nós estamos, ela é inaceitável. Ela sempre foi inaceitável, mas eu acho que o ser humano evoluiu bastante para não achar que se possa pensar nessa coisificação da mulher. Fora isso, se nós pensarmos em honra, essa honra subjetiva da pessoa, nada que terceiro faça vai te deixar menos probo, menos íntegro, menos honrado. E então, nós não temos como dizer que ele está agindo em legítima defesa de sua honra. E o terceiro aspecto, que está excluindo essa tese de legítima defesa absurda, totalmente do artigo 25, na minha opinião, é a situação de que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente. Quem acredita que seja moderado, traição, pena, morte. Bom, isso não existe. Isso é uma coisa que não é amparada pelo nosso direito. Mas, na situação do julgamento pelo tribunal do júri, nós estamos falando de pessoas leigas, e eu acho que o julgamento pelo tribunal do júri, ele é muito importante. Eu sou apaixonada pelo tribunal do júri, como a doutora Carol falou, eu estou lá por vocação, eu estou no lugar onde eu sempre quis estar, é muita felicidade minha poder dizer isso, graças a Deus. Mas nós estamos de pessoas que julgam num tribunal do júri que é soberano e com íntima convicção. E aí, antes de falar sobre a parte final dessa decisão, eu acho importante distinguir algumas etapas do tribunal do júri e do procedimento do júri, para que fique explicada essa diferença quando eu for falar da parte da decisão da cautelar. Bom, nós temos a parte pré-processual, vamos pensar, inquérito policial, eu penso, ou o próprio Ministério Público num procedimento, a exemplo, só que tanto o delegado quanto o Ministério Público, ele está adstrito à lei, e a seguir a lei. Então, eu não vejo como se vingar não há possibilidade de se alegar juridicamente, por isso impede, nessa fase, a aplicação da tese defensiva de legítima defesa da honra. Uma vez denunciado, tem uma fase anterior ao julgamento do júri, que é uma instrução sumária, onde o juiz vai ouvir testemunhas, o réu, e após pronunciar o réu, em pronunciar, pode absolver sumariamente, e aí, nessa situação, seria a fase anterior, que é a pronúncia, onde o juiz acataria a tese de legítima defesa da honra.
Eu nunca vi isso e acho também uma situação, lógico, né, impossível de ocorrer, mas como às vezes o impossível ocorre, mas a princípio eu acho essa situação impossível, porque o juiz, ele julga adstrito ao que está na lei. Portanto, eu acredito que não seja possível absolver ninguém em legítima defesa da honra. E aí nós temos o plenário, onde os jurados, eles julgam com a íntima convicção. Eles respondem a quesitos e, por exemplo, se for perguntado, e é o quesito obrigatório após materialidade e autoria, quer dizer, se o crime existiu, eu estou sendo bastante concisa, e se o réu foi o autor, se o jurado absolve o acusado. E a tese da legítima defesa da honra vai estar incluída nessa. E, nessa situação, os jurados, sem dizer por quê, sem dizer porque eles não dizem, eles só respondem aos quesitos, eles podem absolver o réu. E sim, é a situação onde eu verifico a possibilidade de ser acatada a tese de legítima defesa da honra. Eu vou deixar um pouco para falar da decisão dos jurados para o meu terceiro ponto, que é o último, e vou agora colocar aqui a parte da decisão em 3 itens da arguição, porque eu dei toda essa introduçãozinha para poder falar sobre essa parte da concessão da cautelar. O item 1 diz: firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, e aqui ele coloca o artigo, né, da proteção à vida e da igualdade do gênero. Eu concordo em gênero, número e grau que é inconstitucional, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida, da igualdade de gênero. Aliás, lendo a decisão, não dá para discordar de nada disso. E eu não tenho dúvida que essa tese, ela desprestigia o direito, mas eu também não tenho dúvida de que essa tese não é uma tese amparada pelo nosso direito. E os argumentos da decisão, toda a fundamentação, ela é completamente apoiada. Mas nós vamos aos próximos itens e ao meu posicionamento final, que é meu e assim, ainda vai ter muito pano para manga. Eu estou dando as minhas primeiras considerações, porque essa decisão é recentíssima, né, de fevereiro, se não me engano, 26 ou 28, posso estar enganada. E aí, continuando. O item 2, conferir a interpretação conforme a Constituição aos artigos 23.2, que é a legítima defesa, e 25, caput, e parágrafo único do Código Penal, e artigo 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência. Bom, esse item 2, por tudo que eu falei, na minha opinião, eu não acredito que a legítima defesa da honra, eu não consigo vislumbrar no Instituto da Legítima Defesa que o artigo 25, que quando se fala no artigo 23 das excludentes de ilicitude, lá esteja incluída essa tese de legítima defesa da honra. Eu acredito que isso seja uma tese de defesa buscando a absolvição do acusado, mas eu não acredito que ela tenha previsão legal, legítima defesa da honra em sede de feminicídio. Para mim, não é o que diz o artigo 23 e não engloba o artigo 23.2, no artigo 23, que são as excludentes de ilicitude, e no artigo 25, que fala da legítima defesa. Para mim, lá, pela própria leitura do artigo, pelos motivos que eu falei anteriormente, não está incluída a legítima defesa da honra. E aí, no item 3, ele fala assim: obstar a defesa que sustente, direta ou indiretamente, a legítima defesa da honra,
ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual penais, bem como no julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato ou do julgamento. Então, por isso que eu quis falar da fase pré-processual, que eu fui imaginar uma situação em que fosse acatada a tese da legítima defesa da honra, ou uma fase processual penal, porque ele faz a diferença pré-processual, processual penal, bem como no julgamento perante o tribunal do júri. E eu acho que a possibilidade dessa tese ser acatada, possibilidade, porque eu não vou nadar contra a corrente, eu sei, graças a Deus, na minha experiência pessoal, eu não passei muito por isso, mas eu sei que tem júri que é acatada a legítima defesa da honra. Mas eu não considero que essa tese seja uma tese que exista no nosso ordenamento jurídico, amparado pela legítima defesa, pelos motivos que eu já expus. E eu acho que a chance que tem dela ser aceita é no julgamento perante o tribunal do júri. E aí ele fala que, se for sustentado isso, o que pode acontecer? Sob pena de nulidade do ato ou do julgamento. Eu acredito, como eu falei, que eu acho que é impossível, mas o impossível é sempre o quase, um juiz absolver sumariamente um réu por excludente de ilicitude, baseado na legítima defesa da honra. Por quê? Porque o juiz decide de acordo com a lei. E uma vez, mesmo, vamos supor, no caso quase impossível de um juiz, em sede de pronúncia, absolver o réu por legítima defesa da honra. Acredito que esse recurso seria rapidamente, lógico, dentro dos limites de prazos, para que o réu seja pronunciado, porque essa situação, como eu falei, é quase impossível. Mas no tribunal do júri, ela ocorre, por vezes, infelizmente. E aí vem o último aspecto desse segundo ponto, para eu já ir para o terceiro ponto. Eu ia cronometrar, mas eu esqueci de ligar o cronômetro, eu não sei nem quanto tempo eu já falei, mas eu não vou passar muito, não, se eu passar. Aí o que acontece? No julgamento do júri, e aí a decisão. Então, é a proibição de se sustentar essa tese de legítima defesa da honra. Por quê? Porque essa tese, se ela for sustentada, é pena de nulidade do ato ou do julgamento. E a minha preocupação, como eu falei, essa decisão ela é recentíssima e em sede de medida cautelar, ainda vai ser analisada. Minha preocupação maior com essa decisão, porque eu achei a decisão linda, o que se fala, eu acho que essa tese ela desrespeita a dignidade da pessoa humana, desrespeita o direito. Foi. A gente teve uma queda técnica aqui no sinal. É bom tu dar
o slide está aparecendo, a minha imagem está aparecendo, está tudo certinho. Tudo certinho, é só continuar. Então, tá. Então, vamos lá. Falando do item 3, que foi essa proibição, obstar a defesa, que a defesa sustente direta ou indiretamente a legítima defesa da honra, ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual penais, bem como no julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Eu não sei exatamente na parte que eu parei, mas por que eu falei da fase pré-processual? Que eu falei do inquérito que chega anteriormente, ou de um procedimento do Ministério Público, dando como exemplo. Processual penal, eu falei em sede de pronúncia, que acredito quase impossível, mas a gente nunca pode dizer que nada é impossível, uma sentença de pronúncia, no caso não de pronúncia, né? Absolvendo o réu pela legítima defesa da honra, porque o juiz ele está adstrito à lei. Então, acho difícil e também acredito que o recurso fosse ser favorável ao Ministério Público recorrer. Eu não gosto de falar tanto acusação, porque eu acredito que o Ministério Público é o órgão acusador que é, mas também, primordialmente, ele é o fiel observador, e o que ele quer mais que tudo, é a observância da lei, bem como, e aí continuando, bem como no julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Eu acho que o lugar onde se sustenta essa... Tá? Tudo bem? Caiu. Eu já estava falando do julgamento, que Na pronúncia. a pronúncia, que eu acho difícil sustentar a absolvição pela excludente da legítima defesa da honra, né? E um recurso disso, acredito, 100%, não dá para a gente dizer 100% de nada, né? Mas que ia ser favorável ao Ministério Público no sentido de se levar ao julgamento pelo Tribunal do Júri, porque, ao final, que a sentença de pronúncia é a mera sentença que encaminha ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que é soberano para decidir acerca do fato. Já no Tribunal do Júri, formado por juízes leigos, não significa que não tenham advogados, que não tenham pessoas que fizeram direito, mas Caiu de novo.
no julgamento pelo júri, é onde eu vislumbro que é possível, afinal, essa tese vingar, e não obstante eu entender que ela não encontra defesa, não encontra guarida no nosso ordenamento. Mas existem outras situações também que não encontram guarida no nosso ordenamento e, às vezes, os jurados, eles terminam por aceitar e reconhecer, absolvendo o réu. Diante disso, a situação que eu acho importante falar, dessa decisão recentíssima, ainda em sede de cautelar, está continuando, não está? Alô? Tá. Que nós temos que observar eventuais arguições por parte da defesa de cerceamento. Foi? Desculpa. Bem, voltando ao julgamento pelo Tribunal do Júri, onde eu verifico a possibilidade dessa tese de legítima defesa da honra, ela ser, por vezes, espero que com a evolução da sociedade, menos acatada, mas ainda existe a possibilidade dela ser acatada. E aí, eu disse que essa decisão ela é muito recente, aliás, em sede de medida cautelar. E a minha maior preocupação, recente, eu falo recente mesmo, fevereiro, e aí eu penso numa eventual arguição pela defesa de outro princípio, que é o princípio da plenitude de defesa e o seu cerceamento pela proibição de se sustentar uma tese de defesa. Em virtude disso, eu penso que hoje, apesar de concordar com todos esses argumentos, eu penso, hoje se diz que não pode. Aí, daqui a 5 anos de recurso, muda o entendimento do julgador, que passa a entender que houve cerceamento de defesa. E essa situação prática me preocupa, e isso é um desafio a ser enfrentado nos casos de feminicídio. Por quê? Porque, como nós acompanhamos, vai que mude o entendimento daqui a 5 anos. E diga-se que está havendo, então, cerceamento de defesa. E não que é uma tese absolutamente absurda. Eu penso num exemplo que aconteceu comigo num dos meus primeiros júris, quando eu pensei que ia falar aqui hoje para vocês. Num dos meus primeiros júris, honestamente eu não lembro, tenho uns 23 anos meu primeiro júri, foi logo no início da minha carreira, que o advogado defendeu
a action bearing causa, dizendo que o cliente dele estava embriagado e por isso ele não deveria ser responsabilizado penalmente, porque como ele estava embriagado, ele não sabia, não tinha consciência do que ele estava fazendo. Aí eu pensei, caramba, exemplos de faculdade, eu estava o quê? Um ano formada, eu pensei assim, exemplo de faculdade, gente, o exemplo que eu tinha era um barril de cachaça e a pessoa era jogada lá dentro e se embriagou por essa situação. Mas, nesse caso, ele queria dizer que porque o cara estava embriagado, ele não podia ser responsabilizado. Tese absurda, tese não amparada pelo direito. Então, a legítima defesa da honra eu considero uma das piores que existe, mas, de fato, absurda, como era essa outra. E eu acredito que a nossa evolução impeça, até por questões morais, que alguém tenha coragem de defender uma tese tão absurda como essa em plenário. Mas eu tenho muito receio também que daqui a uns 5 anos alguém diga lá no Tribunal Superior, por ocasião de um recurso, que, de fato, houve cerceamento à plenitude de defesa do réu. E aí, eu não debati a legítima defesa da honra, que é uma tese absurda e que realmente deve ser expurgada do mundo jurídico, do mundo das defesas, né? Porque eu não acho que ela esteja no mundo jurídico. E pode ocorrer uma prescrição, alguma coisa assim, e eu acho que todo mundo entende esse meu receio. E nesse exato momento, quando eu vou botar em minha defesa para ficar em cima do muro e ouvir ainda as outras pessoas debatendo, porque é recente, para afirmar a minha posição após a decisão e algumas leituras e refletir mais sobre isso, porque, em minha defesa, essa decisão é muito recente. Bom, continuando, mas uma coisa que eu acho muito positiva é que isso está sendo discutido. E o meu sonho é um dia que essa defesa... Lógico que sonhos pessoas muitas têm, né? E sonhos, utopias, que essa defesa não seja utilizada porque ela nunca vai colar, entre aspas. Aí, continuando, eu vou passar do terceiro e último ponto da minha sustentação aqui, da minha explanação, que eu achei muito importante também. Quando eu estava lendo essa arguição, o que aconteceu? Eu vi que ele fazia menção a uma decisão num HC, espera aqui, já ia eu esquecendo de... Ih, Alessandro? Tá aí, veio. Ele, tá tudo normal, Alessandro? Alessandro? Tudo normal, tá tudo normal. Pode mudou continuar. A tela, não mudou? Se quiser ligar mudou. Se quiser ligar a câmera também já dá para a gente restabelecer. Ai, que eu fiz. Apareceu aqui. Como é que eu faço? Escape? Eu fiz, foi estragar tudo, Alessandro. Não, calma. Tu vai compartilhar de novo. Não, volta lá e aperta F5. O Shift F5. Foi? Eu Ainda acho que não. eu tenho que sair, né? Não. Não? Isso, voltou você, mas vamos compartilhar de novo a tela. Tela 1. Function F5. Foi. Foi. Aí tu só vai adiantar aí para chegar até lá o HC que tu estava falando. Aí, chegou. Pois bem, durante a leitura dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu vi que eles faziam referência a um habeas corpus, que é esse que eu coloquei na tela agora, referente a um caso em que está aparecendo imagem e a tela, certo? Certo, tá. Eu vi referência a esse habeas corpus e eu vou fazer um breve resumo. Eu não li o processo, eu li só a decisão desse habeas corpus, portanto, eu posso estar, de alguma forma, falando a mais ou menos, mas pela decisão foi o seguinte, foi em Minas Gerais, uma pessoa estava sendo julgada por tentativa de feminicídio contra a companheira, né?
pela situação dele acreditar que ela tinha traído, alguma coisa assim. E aí, o júri acatou a tese de legítima defesa da honra. Eu vi esse caso, acho que apareceu até no Fantástico, ou em algum jornal de domingo, acho que foi o Fantástico, mas não tenho certeza, que em casa, domingo à noite, agora a gente só assiste jornal, né? Mas muito bem, o que aconteceu? Essa pessoa, a vítima estava saindo de um culto e ela foi esfaqueada. Aí, por ocasião do julgamento pelo júri, foi acatada a tese de legítima defesa da honra, que é respondida na quesitação genérica. Houve recurso, o tribunal se manifestou pela realização de novo julgamento, recurso, acho que o STJ manteve, e no STF, em sede de habeas corpus, ele não admitiu para manter a decisão de legítima defesa da honra, sob o fundamento da soberania dos julgamentos no que tange à decisão da quesitação genérica. E eu fiquei extremamente preocupada com essa decisão, porque foi a primeira que eu tinha visto nisso, e depois eu vi que existem outras, e inclusive com manifestação de reconhecimento pela repercussão geral. Quer dizer, isso é uma situação que nós todos, membros do Ministério Público, pessoas, seres humanos, isso tem que passar para frente. Por quê? Porque essa decisão ela é extremamente preocupante nos crimes de feminicídio e em outros, porque baseado nessa decisão, o que a gente quer falar? A quesitação ela é feita da seguinte forma. Primeiro quesito vai dizer respeito à existência do crime, à materialidade. Segundo quesito vai dizer respeito à autoria do crime, se o réu foi o autor. Terceiro quesito, a quesitação genérica. O jurado absolve o acusado. Esse quesito, ele foi introduzido pela lei de 2008, se não me engano, e por ocasião da introdução dessas alterações dessa lei, quando eu vi esse quesito, eu pensei comigo, vai ficar mais, eu estou passando para essa, mas pode ser que eu volte para outra, vai ficar mais complicado recorrer, porque você vai ter que fundamentar com certeza pela decisão manifestamente contrária à prova dos autos e você vai ter que fundamentar muito bem, se bem que eu acredito que todas as vezes a gente tem que fundamentar muito bem. Mas eu também achei que essa mudança de quesitação para o jurado absolve o acusado, por exemplo, nas excludentes de licitude, como a legítima defesa da honra, era um fator positivo. Como eu falei, eu já estou bem velhinha. E eu peguei a quesitação anterior, que eram várias perguntas e de difícil compreensão, várias perguntas, e uma resposta errada poderia, no final, manifestar uma decisão errada dos jurados, contra a qual nos caberia recorrer, como eu acreditava agora também. Só que agora é uma pergunta e uma resposta. E isso também faz muita diferença quando você tem uma quesitação feita de madrugada. E diante disso, eu achei de melhor compreensão, porque foi uma quesitação que dava a possibilidade de se melhor compreender a situação para o jurado, porque a tese defendida foi legítima defesa da honra. O jurado acata, o jurado absolve o acusado? Sim. Mas eu nunca, na minha vida, pensei que a absolvição por parte, em virtude dessa quesitação genérica, pudesse retirar o direito do recurso, porque se nós formos ao artigo 593, o que ele diz? Caberá apelação no prazo de 5 dias. Eu só coloquei a parte da decisão que eu estou falando, do artigo que diz respeito à apelação que eu estou falando. Das decisões do tribunal do júri, quando?
Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3D deste artigo e o tribunal a quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, a segunda apelação. Então, o que eu aprendi na faculdade? O júri é soberano, tanto é que uma vez, entendendo o tribunal que a decisão recorrida, ele não pode reformar e decidir, ele manda novo julgamento. O que não significa, e eu falo isso por prática, que esse novo julgamento seja entendido como uma ordem do tribunal para condenar ou absolver diferente do anterior. O júri, ele vai decidir de acordo com o que ele entender no julgamento, mesmo porque há impedimento dos mesmos jurados, enfim, se eu for falar disso, não termina. Mas aí, o que acontece? Esse entendimento de que não pode recorrer por causa da soberania dos julgamentos, eu fui até procurar e eu vi, se você vê os entendimentos, existia um entendimento minoritário que entendia que é inconstitucional, e existia o entendimento meio termo e o entendimento que pode. Aliás, como tudo em direito, eu acho que a maioria das coisas, um é sim, um é não, e o outro é talvez, e ainda tem mais uns 20 em outras situações. Só que o entendimento adotado, e de acordo com o que nós vemos aqui, recorre-se. Recorreu, não vai se reformar a decisão pelo tribunal, ele vai a novo julgamento. E nesse julgamento pode ser mantida a decisão como está aqui na lei, e aí não cabe mais recurso algum, não cabe mais, por esse mesmo motivo, a segunda apelação, ou pode ser modificado pelo júri, que é soberano. O que eu entendo dessa decisão? Diante disso, não há como recorrer da quesitação genérica, o que é uma coisa terrível, porque nada deve ser irrecorrível. Eu concordo que no Brasil existem recursos demais, mas, assim, dizer que a decisão é irrecorrível, e ainda mais numa situação dessa, que eu acredito que a quesitação genérica, ela não foi criada para essa forma, é impossibilitar a concretização da lei, dando oportunidade de se recorrer por erro humano. Todos somos seres humanos, os julgadores também são, o juiz. Sim, pois é. Então, negar a possibilidade de levar-se a novo julgamento, se nós observarmos a decisão, e existem outras, nessa decisão que eu citei, a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, ela é extremamente ponderada e ela fala exatamente... Bom, já me foi lembrado que eu parei exatamente no Alexandre de Moraes. Gente, eu queria pedir desculpas e queria, quem estiver assistindo, por favor, prestar muita atenção nessa parte de agora, porque eu considero muito relevante. Então, o que aconteceu? Tem esse entendimento agora, que eu disse que já houve manifestação pelo reconhecimento de pela repercussão geral, e existem outras decisões dizendo que não cabe a apelação fundamentado na soberania dos julgamentos pelo quesito genérico, o jurado absolve o acusado. Como eu falei, eu estava falando do Alexandre de Moraes,
ele, na manifestação dele, ele simplesmente expôs o que eu aprendi a minha vida inteira, de por que as razões. Foram 2 votos contrários, ele e o ministro Barroso, que foi mais sucinto, mas, de fato, ele explicou o que eu aprendi a minha vida inteira, desde a época da faculdade, no tocante ao recurso, e por que a soberania de julgamento, o tribunal não decidiria, não teria uma decisão no lugar, era mandado novamente a julgamento, e então a matéria apreciada poderia ser um julgamento a favor ou contra. E aí eu fui atrás das constituições para ver, porque eu pensei assim, essa lei que botou a decisão do tribunal do júri e recurso, estou vendo aqui 48. Aí eu fui até em outras constituições também, e acho que, tirando uma, elas mencionam a instituição do júri em tudo, em todas. Mas vamos falar no relação à soberania dos julgamentos. Constituição de 46, artigo 141, parágrafo 28, se refere à soberania dos vereditos. Isso é de 46. 67, artigo 150, parágrafo 18, soberania do júri. E a nossa Constituição de 88, artigo 5º, está lá também, soberania dos vereditos. Então, assim, se eu contar de 48 até agora, nós temos quantos anos? Uns 60 anos em que foi dada essa interpretação. E agora nós verificamos essa interpretação que eu acho extremamente danosa, no sentido de não possibilitar o recurso de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que a gente verifica que na lei já é um entendimento firmado, e agora está tentando se modificar esse entendimento. E o que acontece? E eu pensei também que antes da modificação para essa requisitação genérica, e os jurados exercendo sua soberania, quando eles queriam absolver uma pessoa, e eu participei de julgamentos com a lei anterior, como é que se fazia? Não existia essa requisitação genérica. Mas, na pergunta, o crime existiu, que é de materialidade, se dizia não. Ou então, o réu foi o autor do crime, se dizia não. E eu pensei também se dizia não ao quesito de legítima defesa ou outros. E eu pensei, soberania dos julgamentos, e já tem muito tempo, como eu falei da Constituição de 46, Constituição de 67 e a nossa Constituição de 88. E o entendimento sempre foi sobre essa égide. E agora, essa modificação, ela pode fazer com que decisões absurdas não possam nem ter a oportunidade de ser modificadas. E, sob esse aspecto, nós temos que ter muito cuidado e apreciar isso, operadores do direito, para ver se existe alguma condição de mudar esse entendimento, porque aí eu penso mais o seguinte, sob o âmbito da requisitação genérica, em nome da soberania do júri, eu me pergunto, e eu me fiz essa pergunta, o que impede de, no futuro, porque agora nós estamos falando da requisitação genérica, um julgamento, e isso pode acontecer, porque isso eu falo que são questões práticas de júri, mas pode acontecer, o crime existiu? Não, está lá, o morto a tiros e ser dada a resposta não. E o réu foi o autor, réu confesso, como era nesse caso desse habeas corpus, o réu foi o autor e a resposta também ser não. E daqui a um tempo se entender que por razões da soberania do júri não se poder recorrer dessas decisões. Eu não acho que, em momento algum, na Constituição de 1988, a Constituição de 1907, a Constituição de 1946, essa lei é de 48, onde já foi discutido constitucionalidade ou não, e não mudou muita coisa, ninguém queria dizer
que essa decisão era absoluta e que não caberia mais recurso algum. Porque, como eu falei, todos seres humanos são passíveis de erro, um dos fundamentos para recurso. Podem existir outras situações em que se mereça que essa decisão seja revista. E revista no sentido de que, respeitando a soberania dos julgamentos, ela seja reapreciada pelo tribunal do júri, pelos júris leigos, com aquelas observações no tocante ao segundo julgamento, onde pode-se decidir da mesma forma. E, se por esse mesmo motivo, como está no próprio artigo 593, não vai se admitir segunda apelação. Esse foi um entendimento firmado durante anos e anos e anos. E agora eu não entendo e não consigo ver o benefício para a sociedade dessa mudança de entendimento. Enfim, acho que eu agora tentei apressar um pouquinho mais. Eu peço desculpa porque acredito que essas interrupções tenham prejudicado um pouco quem estava querendo assistir a palestra, mas, logicamente, todo mundo, o pessoal do CEAF, Alessandro, estava todo mundo se esforçando. Agora, todo mundo sabe que, às vezes, a internet dá um probleminha, apesar de... Eu não entendo muito disso, mas, às vezes, dá um probleminha muito problemão. Agora, nessa pandemia, então, até quem não é muito afeto à internet em casa acaba descobrindo sobre essas coisas. Bom, acho que eu acabei. Obrigada, doutora Clarissa. Deu para entender, não se preocupe, apesar das interrupções, né? Tá certo, deixa eu só... eu me coloco agora, se for possível, à disposição para responder as perguntas, se for possível respondê-las, né? Se eu tiver a capacidade, peço desculpa por algum erro, alguma impropriedade, alguma ofensa, não foi minha intenção. E acabou. Doutora Carol, à vontade. Obrigada, doutora, mais uma vez. A explanação foi bastante enfática, precisa, bastante esclarecedora. Nós temos uma observação primeiro, que eu vou repassar a palavra, e depois eu queria fazer 2 observações para comentários sobre a explanação, certo? Era a doutora Tereza, ela fez um comentário que o último absolvido pela tese da legítima defesa da honra foi Dock Street, no caso da Pantera de Minas. Tá bom? E que ela reitera aqui que a legitimidade da defesa da honra é tese supralegal e é vedada a sua alegação sobre qualquer argumento. Desculpa, não entendi a última parte. Claro, vou repetir. Que a legítima defesa da honra é tese supralegal e é vedada a sua alegação sobre qualquer argumento. Não deu para entender, não? Qual é a pergunta? O caso do Dock Street é um caso de feminicídio? A Tereza confirmando o que a senhora já falou, não é, doutora? Aí? A senhora, é difícil de chamar, né, a senhora? Confirmando tudo que já foi explanado aí. Então, eu vou logo passar para essas ponderações que eu fiz aqui de 2 observações, tá? Tá certo. Vamos lá. Eu não tenho o que falar sobre a questão da honra, a não ser, né, complementar isso aí, que eu compartilho com a mesma preocupação da doutora Clarissa, né? E a gente acha que é um progresso, mas teme retrocessos, né? E continua achando um absurdo a tese, porque a honra, ela é da pessoa, ela é própria. Então, só há como entender alguém alegar uma legítima defesa de honra, alguém que se acha propriedade de outro, né? Então, se o homem se acha propriedade da mulher, é o que ele vai alegar no tribunal do júri. Então, isso deveria ser algo que não inaceitável nos dias de hoje. Mas a gente teme essa questão realmente da segurança jurídica, porque nosso sistema jurídico não é seguro. Então, compreendo essa preocupação da doutora Clarissa, e foi muito importante a participação da doutora Tereza corroborando isso, né? Essa tese que é absurda. Bom, os pontos que eu anotei aqui são o seguinte: eu, como promotora também do júri recente, né, tenho a mesma preocupação em relação aos feminicídios tentados. Apesar da minha pouca experiência, mas eu posso lembrar de um caso, que daqui a pouco eu vou falar dele também, de Parintins, né? Me preocupa bastante a questão da retratação da vítima, nos casos de tentativa. E por que eu falo isso?
porque como já explanado pela doutora Clarice, eu quero saber a opinião dela também, me causa, assim, espanto, né, claro, mas a minha preocupação é, cada vez mais a gente precisa ter cautela e melhorar a nossa atuação. Em primeiro lugar, para que essa vítima não seja, mais uma vez, né, vitimizada. Segundo, a gente tem que tentar criar mecanismos de romper esse ciclo de violência, trazendo essa vítima, né, para cada vez mais para sentimento de proteção, amparo, para que ela se sinta à vontade para se tornar a nossa colaboradora ao longo do processo e tenha condições de falar realmente o que aconteceu, a verdade, se sinta pronta para isso. Como fazer isso, né? E aí eu queria saber a opinião, eu tenho a minha opinião, claro, mas eu queria ouvir primeiro a opinião da doutora Clarice sobre isso. O que o Ministério Público, enquanto atuante no Tribunal do Júri nos crimes de feminicídio, pode fazer para melhorar essa situação da vítima que se retrata e passa a defender o seu próprio agressor, chega a dar o ponto de falar aquilo, que eu não duvido, que eu também já tive experiências difíceis nesse sentido, da gente estar fazendo o nosso papel, tentando, né, tirar aquela mulher daquele ciclo de violência para que aquela situação não ocorra novamente, até aconteça o homicídio consumado, e ela chega ao ponto de defender o agressor. Já posso? Já. Sim. Pois é, essa situação é muito preocupante. E a Lei 11.340/06, que é a Lei da Violência Doméstica, eu acho que ela previu mecanismos muito importantes de apoio à vítima. E depois, nós temos outros remédios jurídicos. Depois ainda teve a situação da prisão no caso de descumprimento de medida protetiva. Então, eu acho que o nosso ordenamento jurídico, ele está muito bom em relação a leis para amparar a vítima. Eu acho que a deficiência, como muita coisa no Brasil, está na observância e no cumprimento dessa situação. Por ocasião de um plantão, eu recebi um flagrante que era por descumprimento de medida protetiva, no sentido de que o agressor não deveria se aproximar da vítima, da ofendida, né? E aí, o que aconteceu? Chegou-se lá na casa para algum procedimento de intimação e adivinha quem atendeu a porta? O agressor, que tinha sido intimado e claramente estava descumprindo a medida. E aí, o que acontece? Ele está em flagrante de crime. Flagrantearam, chegou para mim em plantão. Só que aí, o que ele falou? Não, mas de fato, eu não convivo mais com essa pessoa, mas nós nos damos muito bem, e eu estou aqui porque está no meu horário de cuidar das crianças, porque ela estava não sei onde, mas nós nos falamos, a gente se frequenta, e existia essa medida, e, inclusive, ele foi flagranteado pelo descumprimento dessa medida. Então, o que eu acho, assim, a gente tem leis boas, mas a gente precisa fiscalizar melhor, ter um atendimento de vítima melhor, toda essa parte da Lei 11.340. Fora isso, outra coisa que eu acho importante é tratar com todos. A verdade é que nós temos a obrigação, tanto legal quanto nossa mesmo pessoal, de tratar todo mundo com dignidade e respeito. Essa vítima vai para lá e defende o réu e fala esse tipo de coisa que nós às vezes ouvimos, tipo que a justiça estava destruindo a vida dela, e, quer dizer, em última análise, eu que estava ali sustentando a acusação, opção outra eu não tinha, né? E eu acho que era o correto mesmo, defender a acusação. Tem que ter a compreensão de que aquela pessoa tem uma vivência de vida e uma condição psicológica que tem que ser compreendida e nunca ser mal educada ou agredida por nós, porque uma chance, pelo menos, de vislumbrando o seu erro, ou a gente podendo ajudar de alguma forma a salvar uma vida, se a gente chegar até esse final, que ela tenha onde procurar, mesmo que em rede de apoio último, chegar
na nossa sala, conversar e buscar ajuda, e nós temos como orientar essa pessoa na forma de proceder. Acho que deu mais ou menos para entender, né? Com certeza. Eu até perguntaria também se já teve algum caso que a doutora Clarissa atuou, que foi feito um estudo psicossocial. Eu andei lendo sobre isso, justamente preocupada com os casos que eu vou enfrentar daqui para frente, mas não um estudo psicossocial qualquer, não daqueles que a gente está acostumado a ver, né? Um estudo psicossocial diferenciado, ou seja, analítico. Como seria esse estudo, né? Aí que eu quero saber se a nossa realidade se comporta, né? Seria um estudo que analisaria o passado da vítima, ou seja, a sua história de vida, até o momento da morte ou até o momento daquela tentativa de homicídio, né? No caso do feminicídio. Então, para que serviria esse estudo? Para tudo, ou seja, você tem um processo, né? Mesmo que ela se retrate, aí você vai ter a história de vida daquela pessoa contada de maneira completa, ou seja, quais são as suas fraquezas, seus medos, ouvir seus vizinhos, seus colegas de trabalho, sua família, se tem filhos, se não tem filhos com um agressor, quais são, se ela tem tendência suicida, se ela tem trabalho, se ela tem dependência econômica, se ela tem dependência emocional, se ela teve outras ameaças, se ela teve outro tipo de violência posterior. Ou seja, seria um estudo completo, não só daquela mulher, mas da situação em que ela está inserida. E aí, a palavra dela ficaria pequena, porque ela não tem como expressar diante daquela situação de vida em que ela está inserida. Então, nós temos condições de pedir um estudo analítico desses, e ainda, mais ainda, ou seja, no caso de uma mulher que faleceu, que muitas das vezes, no tribunal do júri, a gente percebe os advogados afrontarem a sua memória, que é um direito que cada pessoa tem a sua memória, e aí ela se torna, né, a verdadeira bandida ali, seria importantíssimo, seria uma espécie de autópsia psicológica, se a gente conseguisse esse estudo. Então, eu queria saber se a doutora Clarissa já viu algo parecido aqui, se tem alguma expectativa, porque eu tenho essa expectativa de começar a requerer isso nos meus processos que eu estou atuando. Queria saber se ela tem alguma ideia sobre esse estudo analítico, que alguns estados que eu fiz uma pesquisa já estão implementando, e sobre essa autópsia, que seria, né, o mais moderno, ou seja, não só aquela autópsia que a gente conhece, uma autópsia psicológica daquela vítima, que merece que os fatos sejam esclarecidos e que ela tenha preservada o seu direito, a sua memória, e não simplesmente chegar ali e colocar a vítima como causadora de tudo, de todo aquele problema que levou aquela tentativa ou aquele feminicídio consumado. Posso? Claro. Eu acho esse estudo, ele seria extremamente enriquecedor. Eu só tenho uma ressalva que se fosse respeitada a intimidade, fosse feita, porque a senhora falou, entre vizinhos, amigos, fosse preservada a intimidade dela, né? Mas, assim, seria uma coisa muito positiva, mas o meu medo é que acabe sendo um estudo psicológico padrão que só responde aqueles quesitos básicos que não te levam a conclusão nenhuma, como alguns laudos periciais, outros que a gente recebe às vezes, que eu imagino, caramba, por que fizeram esse laudo? Para que vai me servir na vida esse laudo? Você recebe o sangue, uma perícia do sangue da vítima. Aí ele diz, o sangue não é da vítima. Aí tem um réu. Mas, assim, que o sangue não é da vítima não vai me adiantar para muita coisa naquela situação. Algumas perícias assim que a gente vê que terminam por não servir para nada, né? Então, existindo um laudo desse, o meu sonho, a minha utopia, né, diante da nossa experiência, a senhora deve saber o que eu estou falando, é que fosse realmente um laudo que não fosse automático, ou então que não fosse aquelas perguntas que a vítima responde lá, que às vezes ela não sabe nem o que está respondendo, que se não me engano agora vem algumas perguntas que ela responde com um X, aí eu me pergunto,
se aquilo realmente ela está pensando sobre aquilo, e que seja uma coisa realmente aprofundada. E o que me preocupa em relação a isso, apesar de ser um sonho, é a quantidade de casos que se tem, né? Mas, logicamente, é um sonho, né? Quem não quer uma perícia dessa para ajudar a saber a situação? Eu acho extremamente positivo. Compreendo perfeitamente. É só fazer um paralelo com os lados de morte violenta, que até hoje, todos que eu vi, todos foram inconclusivos, 100%. Todos inconclusivos até hoje, né? Olha, foi alguns que tiveram conclusão. Até hoje eu ainda não peguei nenhum. Todos inconclusivos, maravilhoso. Né? Espero encontrar laudos conclusivos ainda, né? Espero, né? E que, diga-se de passagem, não é culpa das autoridades policiais, ou seja, não estou colocando a culpa de forma alguma. Ou seja, é todo um sistema, não é, que a gente sabe de dificuldade de isolar o local, são vários fatores envolvidos nessa conclusão, né, que não chega àquele resultado que a gente espera. Outra questão, doutora, que eu queria colocar aqui, é também, corroborando o que já foi falado, só para a gente finalizar, sobre a questão da dependência econômica, que foi algo que também me surpreendeu no meu começo de carreira, principalmente no interior do Amazonas. Por quê? Eu achava que, logo no início da carreira, que a mulher ficava com o homem agressor por conta da violência ou da dependência econômica, não é? Porque a gente sempre acha absurdo, né? A gente que não está naquele papel tem um pouco de dificuldade de compreender. Mas após todos esses anos de Ministério Público e de vários casos, né, eu cheguei a essa conclusão que, de fato, não tem nada a ver, ou seja, são várias espécies de dependências, né, principalmente emocional. E posso citar, só para a gente finalizar aqui, se não chegar outra pergunta, um caso de Parintins, que foi emblemático para mim, porque foi o meu primeiro feminicídio de Parintins, ou seja, foi em 2016, eu tinha chegado há pouco tempo na cidade, se eu não me engano, foi o segundo do interior do Amazonas, o primeiro de Parintins, feminicídio. E, pasme, a vítima, ela tinha já mais ou menos a nossa idade, ou seja, era uma pessoa madura, né? O agressor também, todos os dois tinham já relacionamentos anteriores, filhos de outros relacionamentos, mas não tinham filhos em comum, eles não tinham dependência econômica nenhum do outro, os dois eram autônomos, né? Autônomos independentes, né? E eles tinham um relacionamento doentio. E essa vítima, ela foi vítima por várias vezes, e ela não registrava ocorrência, ela só registrou uma vez. E o que aconteceu com essa vítima de diferente é que foi chamado do caso de o Mike Tyson de Parintins, porque ele desfigurou essa mulher aos poucos, ele arrancou uma orelha, depois ele arrancou outra orelha, isso em situações, né, em épocas diferentes. Ele desfigurou o rosto, e por fim ele matou. E nesse intervalo de casos, ela teve várias oportunidades de sair desse relacionamento. Ela teve apoio familiar, que ficou provado isso nos autos. Ela foi amparada pela sua família. Ela não dependia financeiramente de ninguém. Ela já era uma pessoa madura. Ela não tinha filhos em comum. E ela se sujeitou a isso, né? Até o ponto de ocorrer o homicídio, ou seja, ela já foi uma mulher mutilada, desfigurada, e não permitiu que esse ciclo fosse rompido, ou seja, né, foi uma falha estatal e não conseguir fazer com que essa vítima percebesse, como eu falei, no que ela estava inserida. E não havia, como eu falei, dependência econômica, apenas emotiva. Então, trago, né, como exemplo, para corroborar suas palavras, que também sou da mesma opinião, eu achava que a maioria era a dependência econômica, mas hoje eu já mudo a minha opinião. Eu acho que a emocional é a mais forte hoje em dia, né? E deixo para as suas... Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui, doutora, mas pode fazer alguma consideração por enquanto. Doutora Clarice? Sim. Pode fazer alguma consideração. Tem alguma consideração sobre... eu pensei que você estava vendo se ainda tinha alguma pergunta. Eu fui olhar, não tem mais perguntas. Se quiser fazer alguma consideração. Bom, esse tema é muito importante. Eu acho que, como tudo no Brasil, a nossa maior luta, até para resolver os problemas, é fazer também que as leis sejam observadas e cumpridas. O que eu considero a nossa
mais importante função, né? E acho que sobre o tema eu tenho a dizer isso. Se ficou faltando alguma coisa, que houve muita interrupção, eu peço desculpa. Deem uma olhada nessas decisões em relação à situação da aquisitação. Existem outras decisões. Eu acho muito importante, porque, de repente, dá para interpretar isso até para os outros homicídios, né? De repente, não. E eu acho muito importante, para quem tem interesse no tribunal do júri e nessa matéria, observar isso. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez a doutora Marcela e a doutora Cristiane, que nos abrilhantaram com a primeira palestra, cumprimentar o doutor Alessandro, que está organizando o trabalho, Hercúleo, ainda mais nessa situação, verificando além da parte toda a dinâmica, aí a luta dele para fazer continuar, quando estava tendo problema de internet, de provedor, não entendo direito o que agradecer a sua participação, doutora. Doutora Carol, estou morrendo de saudade, quero aglomerar. Eu acho que o último jantar que teve aqui em casa foi aquele nosso, hein? E eu penso, a gente devia ter ficado até de madrugada, né? Porque era o último e a gente nem sabia. Em relação às pessoas que estão assistindo, meus cumprimentos. Eu me coloco à disposição quando isso tudo acabar, até pessoalmente, para conversar com todo mundo. No júri, a gente tem contato com as pessoas que estão estudando, muitos fazem perguntas, assistem, porque o tribunal do júri, pelo menos quando eu era estudante, era a parte que mais me empolgava até hoje, né? Agradecer a todos e acho que são as minhas últimas considerações. Beijo grande, Carol, beijo grande, Alessandro. Então, para finalizar, né, mais uma vez, muito obrigada a todos, né, que colaboraram para o sucesso desse evento, né. Essa equipe do CEAF, eu sou suspeita para falar, porque a sala do Cira já foi ali ao lado, né, e eu vejo que são pessoas muito competentes, né. Agora, nas mãos do doutor Alessandro, aí não tenho o que dizer, que é um amigo pessoal, que foi uma das primeiras pessoas que eu fiz amizade quando cheguei aqui, como somos de fora, né, então a gente se agrega no começo, né, até se interar com os outros. Então, parabéns mais uma vez, doutora Clarissa, minha amiga querida Clarissa. Eu não só vou pegar suas palavras para aprimorar, né, na minha atuação no júri, como vou assisti-la, porque eu lhe tenho como exemplo, pela sua capacidade, pelo seu jeito de saber colocar as coisas, né, muito enfático, muito preciso e objetivo. Então, muito obrigada, né, e parabéns a todos os envolvidos. Estender os meus cumprimentos à equipe do CEAF também, que ficou faltando. Obrigada. Prazer em ver. Passo a palavra agora à organização. Para o encerramento das atividades desse terceiro dia, convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Alessandro San Martin de Gouveia, chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas, para o seu pronunciamento. Bom, boa noite, boa tarde, quase noite a todas e a todos. Eu queria agradecer pelas excelentes conferências realizadas até agora e, quebrando um pouco o protocolo, estou vindo aqui a público pedir desculpas às conferencistas pelas instabilidades que nós enfrentamos e aos nossos ouvintes, participantes, pelas dificuldades que a gente teve em termos de conexão, e ratificar que o CEAF e a equipe do CEAF tem feito, assim como a equipe de tecnologia do Ministério Público, tem feito tudo o que é possível para que essas intercorrências diminuam ou desapareçam. Mas nós estamos enfrentando um período de muita chuva e de certa instabilidade, tanto elétrica quanto de conexão e lógica na cidade de Manaus, né? Então, com essas palavras, eu ratifico o pedido de desculpas a todas e a todos, ao tempo que convido os colegas e as colegas para a conferência do nosso quarto dia, para as conferências do nosso quarto dia do do seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia, né? Então, muito obrigado a todas e a todos, desejando-lhes uma boa noite
E até amanhã, esperando reencontrá-los aqui com muita alegria e com muita felicidade. Até mais, boa noite e devolvo o cerimonial para encerramento oficial. Boa noite. Declaro encerrada o terceiro dia do MP 5.0, do Seminário 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. Uma boa noite a todos.